seja, vamos já entrar na parte geopolítica, se você me permitir. Vamos lá. Chega a Venezuela. O Brasil chega num absurdo de falar, não, vamos fazer novas eleições. Você tá brincando mesmo? Você já se ouviu falando? Fazer novas eleições? Até quando? Até quando o Maduro ganhar? Não, preciso das atas. Que atas? E outra, Nicolás Maduro já não está mais nem aí para o Brasil. Porque a China e a Rússia já entraram na Venezuela. A China já está fazendo obras de infraestrutura, comprando petróleo. A Rússia já está mandando armamentos. Então, todo sonho de fazer uma América Latina bolivariana foi abandonada. E o Lula ainda não percebeu. Ao não perceber, você está arranjando briga com os Estados Unidos. Bom, mas isso faz preço? Leia-se Canal do Panamá. Veja, se a gente pensar como é que está o cenário, não dá para a gente dividir. Vamos falar do cenário. O Mar Vermelho está fechado por causa dos Houthis. Eu não consigo passar pelo Canal de Suez, que a gente sabe que, no final das contas, tudo isso é Irã. Uhum. Como é que você tem mísseis dessa posição se você não passa de um pescador? Você é terrorista do Iêmen. É óbvio que é o Irã que é o culpado disso daí. Então, eu também não passo pelo Estreito de Bab al-Mandab. Eu tenho que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança. São 12 dias a mais. 12 dias a mais significa que é o custo mais alto. Eu estou com um problema no Estreito de Malaca, onde é o Mar da China, o Mar do Sul da China lá, onde você tem exercícios militares do Exército de Libertação do Povo entrando em uma zona perigosa com o Vietnã e com a Malásia. A gente sabe que muitas vezes a guerra não começa do tipo, olha, declaro guerra com você. É um tiro mal dado que você afundou um pesqueiro, é uma resposta ao quadrado e uma tréplica ao cubo. E aí o negócio... Então, se você pega o tráfego no Mar Vermelho, ele diminuiu drasticamente. Você pega o tráfego no Estreito de Malaca, ele diminuiu drasticamente. Você pega o tráfego no Canal do Panamá, ele também diminuiu. Não por causa ainda da Venezuela e da Rússia, mas porque faltou água. Uhum. Mas o Canal do Panamá é um eixo que a Rússia pode trabalhar, porque grande parte, até peguei aqui, no Canal do Panamá, 40% dos contêineres dos Estados Unidos passam por lá. Então a Venezuela pode chegar junto com a Rússia e falar, fecha o Canal do Panamá. Olha como está o mundo. E o Estreito de Hormuz? Trump tem uma visão muito clara do Oriente Médio. Ele sabe, junto com Israel, que não adianta você ficar brigando com o Hamas. Quer dizer, adianta porque você vai tentar eliminar, mas o Hamas é uma serpente, é uma lagartixa, que você corta o rabo, vai vir cada vez mais. Hamas não tem dinheiro. Hezbollah do Líbano não tem dinheiro, apesar de ter 10 vezes mais poder do que o Hamas. Os Houthis, menos ainda. Então, o Israel e Trump sabe, se você quiser endereçar esse problema com Israel, eles têm que fazer o Irã. Coisa que o Barack Obama, com perdão da palavra, não conseguiu, que inclusive o Irã ajudou o Bashar al-Assad na Síria. E o Barack Obama falou, olha, tem uma linha vermelha. Qual é essa linha vermelha? Minha linha vermelha é armas químicas. Usaram armas químicas e o Barack Obama não fez nada. Praticamente não mandou. Trump vai falar, ele vai dar um don't. Não vou fazer nada, mas eu tô com o stick na mão. O Irã vai ficar mais pianinho. E ele pode querer fechar o Estreito de Hormuz, trazer, isso traz uma preocupação maior para a inflação. Mas a gente sabe que voltando década de 70, 80, follow the money. Money é o Irã. Não perca tempo, quer dizer, perca tempo cortando o rabo da lagartixa, mas não adianta você ficar fazendo Hamas, Hezbollah, Síria, tudo tem um nome desde 1979, quando caiu Shah Reza Pahlavi, bruta de um corrupto, entrou Ayatollah Khomeini. Vamos expandir os xiitas e os sunitas e vamos destruir Israel. Você vê, entrando até na Jordânia, querem derrubar o rei da Jordânia. Isso tudo é mão do Irã. Tudo é mão do Irã. Querem fazer um califado e destruir Israel. E Biden, ele não tem essa força toda.
muito menos o Barack Obama. Ele queria fazer uma paz. Mas o Irã não quer uma paz. O Irã quer destruir Israel. Então Trump tende não a piorar. Não, acho que a piorar não é o nome, mas escalar o problema do Oriente Médio e falar, vamos botar uma solução definitiva nisso daqui. Você usou o termo pianinho pro Irã. E se não ficar? Dá pra gente ter um desenho disso? Porque, assim, pensando o que você já falou, de Venezuela, que tá tendo apoio de China e Rússia. Temos o conflito na Ucrânia ainda acontecendo. São muitas regiões onde os Estados Unidos, eu não sei se ele tem o poder de escolher onde ele vai atuar. A Ucrânia ele não vai atuar, já dizendo antecipadamente. Desculpa te interromper. Não, beleza, mas o ponto aí é esse, Irã escalar. E provavelmente eu ouvi já alguns amigos israelenses falou, olha, vai piorar, vai escalar. E aí como é que fica O mundo vai ficar mais caro, mais complicado e a taxa de juros ao redor do mundo vai ficar pior. Então o negócio vai escalar, porque agora eles estão indo na cabeça da serpente e vão até o final. Então foi um erro enorme do Hamas, quer dizer, eu não sou estrategista de guerra, mas fazer aquilo que eles fizeram no 7 e 6 de outubro do ano passado. Ou seja, agora nós vamos para as cabeças. E o que eles estão percebendo já há algum tempo é que o Irã ele está trazendo aliados e usando libaneses, pessoal do Iêmen, pessoal do Hamas, da Palestina, para fazer o trabalho sujo. Porque isso é tudo financiado pelo Irã. Então o Líbano não tem a capacidade. O Bashar al-Assad só continuou porque o Irã forneceu armas. Agora, precisa saber até que ponto Trump vai entrar. Agora, é aquela coisa, pick up your fights. Escolha as suas brigas. J.D. Vance, que é o candidato a vice-presidente do Trump, já falou, olha, nossa top priority, minha prioridade máxima aqui do governo Trump é China e Oriente Médio. Ucrânia chega de mandar dinheiro para eles. Aliás, no último debate, quando a Câmara perguntou 2, se eu não me engano, 3 vezes, o que você faria na Ucrânia, ele falou, não, nós vamos sentar e conversar. O que é sentar e conversar? Virou Lula. Você vai dar Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Crimeia e abrir mão de toda a Odessa e Donbás e Odessa, tirar o acesso da Ucrânia do Mar de Azov e do Mar Negro, e aí chegamos num acordo com uma cervejinha, abre mão de parte do teu país, cara, você é um invasor. Só que a Ucrânia, na minha opinião, está fazendo uma coisa errada. Apesar de melhorar a moral dos ucranianos, do exército ucraniano, está atacando a Rússia diretamente. Você está gastando dinheiro. Não adianta atacar a Rússia. Primeiro que você não pode usar armamento da OTAN. Biden falou, você quer atacar a Rússia? Ataca. Mas com teus armamentos, não use o armamento que nós mandamos. A Inglaterra falou, pode usar o nosso. O Biden falou, use o dos ingleses e dos franceses, desde que não contenham nenhuma tecnologia norte-americana. Então você não vai derrubar a Rússia. Da onde você tirou que você vai derrubar a Rússia? Você vai derrubar a Rússia com drones? Você vai derrubar a Rússia sem usar o armamento da OTAN? E outra, se você quiser derrubar a Rússia, pelo menos você deveria pensar em destruir a infraestrutura, que é assim que você ganha a guerra. E você tem que mandar tropa. Você não vai mandar tropa. Então os Estados Unidos está falando, cara, eu estou botando dinheiro num fundo perdido. Você está gastando dinheiro para atacar a Rússia? Não é isso. Então o Zelensky está meio falando, não, mas pelo menos melhora, vou infligir uma perda na Rússia. A Rússia falou, e outra, entrando já no outro ponto, a Rússia está nadando de braçadas. Porque uma coisa que em 2022 eu dei várias declarações na televisão, errei todas. O que é que a gente tem que falar? Falei, a Rússia vai entrar em crise. Vai entrar em crise cambial, vai entrar em crise econômica, vai entrar em crise bancária, vai estar em crise da dívida pública. Nada aconteceu. Por quê? Porque a União Europeia, apesar de botar sanções, o que a União Europeia está fazendo? Só você pegar o gráfico.
Ela está vendendo para o Cazaquistão, para o Quirguistão, para o Turcomenistão, para o Uzbequistão, para a Armênia, e eles estão pegando tudo isso daqui e revendendo para a Rússia. Leia-se, quanto cresceu a Rússia no primeiro TRI? 4,8, se eu não me engano. E no segundo TRI, 5,4. Cara, um país que está em guerra está crescendo mais que o Brasil? Quer dizer, Putin está falando, cara, eu estou crescendo, estou de boa. E o Brasil compra direto deles. Então a sanção não está fazendo efeito nenhum. Estão triangulando pela Ásia Central. Saiu, inclusive, na Economist. Você vê União Europeia vendendo para o Cazaquistão e o Cazaquistão vendendo para a Rússia. Toda a Ásia Central aumentando a importação da União Europeia e vendendo depois para a Rússia. Ou seja, não está adiantando nada essa sanção. Não está adiantando nada. A Rússia está crescendo mais do que se bobear do que a China, no meio de uma guerra. E tem um problema. Por exemplo, aí você pensa, Putin prefere quem? Prefere Trump. Porque Trump já em 2018 falava, você lembra que a gente até comentou aqui, eu não ajudaria um país pequeno como Montenegro, porque isso seria entrar numa terceira guerra mundial. E depois, ano passado, na CNN, ele chegou a falar várias vezes, eu não ajudaria nenhum país da OTAN e a Rússia poderia fazer o que quiser, que eu não estou nem aí. Primeiro, a Europa tem que gastar mais. Tem que botar 2% da despesa. Olha aí a curva de juros europeia subindo. Higher for longer. Então veja, você tem uma dívida pública, estou misturando todo o assunto aqui. Você tem uma dívida pública quase de 100%. Portugal, Itália, Grécia, Espanha, França. Tudo bem. Dívida pública, a gente rola quando a taxa de juros era 0. Só que com a guerra da Ucrânia, o preço do gás explodiu. O preço do gás explodiu, esses países, inclusive o Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, ajudaram dando subsídio para as famílias comprarem, pagarem a tarifa de eletricidade. Aumentou a dívida pública, a curva de juros estipou. A curva de juros estipou, o custo de carregamento está ficando maior do que o crescimento econômico e você está em déficit primário. Então a dívida pública dos países europeus, ainda mais que com Trump eu vou ter que botar mais dinheiro para armamentos, vai piorar mais ainda. Veja como tudo leva a crer que a inflação e taxa de juros no mundo tende a aumentar mais. E a gastança nos Estados Unidos e na Europa, e leia-se também, falando do continente europeu, estão envelhecendo. Então, os meus subsídios, os gastos sociais vai aumentar. E pelo menos a última vez que eu vi, de 100 empresas de alta tecnologia no mundo, só 4 são europeias. Então você precisa de inovação, você precisa de dinheiro. Você precisa, saiu o estudo do Mário Draghi, coisa de uns um mês atrás, mais ou menos, eu não lembro, que precisava de 400 bilhões de euros. É aquela coisa, Dumas, você é gordo? Ah, se eu tivesse 1,90 m, não. Quer dizer, com 400 bi, mas quem vai ter 400 bi para gastar? 400 bilhões de euros. Então, o cara fez o estudo e falou, vocês precisam de 400 bi. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Minha curva de juros vai estipar. Chegou agora no Market Makers? Então vou deixar aqui e aqui 2 dos melhores vídeos da história do nosso canal, na minha opinião. E aproveita, já inscreva-se no canal aqui.